queridos, estamos aqui, né, neste inverno, com muito frio, mas com muita saudade, com muita vontade de dar aula novamente, né, saudade dos nossos alunos. Então, hoje estamos gravando esse vídeo para podermos explicar um pouco mais do conteúdo que foi passado a vocês. Sobre os excluídos da história, né, os negros, as mulheres e os indígenas na época, então, da República. Falando um pouquinho então dos negros, né? Após a abolição da escravatura, que aconteceu em 1888, ou seja, que eles se tornaram livres, né? Eles não tinham muita opção, então acabaram indo trabalhar nas antigas fazendas por um salário, em alguns casos. Em outros, como as pessoas queriam, né, os senhores, donos das terras, queriam continuar mantendo eles no mesmo estilo de vida, quase numa escravidão, eles acabavam então fugindo, saindo daqueles locais e indo então procurar novas terras que estariam desocupadas, terras devolutas, como se dizia, né, que eram terras do governo desocupadas, para ir trabalhar. Também procuravam algum serviço, né, chamado bico, né, que é um serviço que tu não tem uma renda fixa, tu não tem um serviço fixo, mas tu consegue então um pouquinho para sobrevivência. Inicialmente, né, o que os negros começaram a procurar. As cidades, então, como São Paulo, Rio de Janeiro, começou a surgir alguns movimentos, né, dos negros, né, começaram a se organizar, até tentaram formar um partido político na década de 30, mas nunca concorreram à eleição, porque o Getúlio Vargas acabou, então, tirando nessa época da eleição os partidos políticos. Os negros ficaram numa situação bastante frágil, numa situação bastante difícil, sem ter algum bem. Quanto à questão do índio, então, o índio passou a ser visto como alguém que precisava da tutela do Estado, que o Estado precisasse, então, a cuidar a partir da República dos Índios. Os índios ainda viviam em regiões mais desabitadas, né, e eles acabavam, então, não tendo acesso à terra e aos outros programas do governo. Então o governo começa, a partir de 1910, criar um serviço de proteção indígena, chamado SPI. Esse serviço, então, começa a colocar os índios em algumas aldeias, né, assentar eles em terras. Começam a doar algumas terras para os índios, desde que eles não pudessem, então, vender essas terras. Então os índios começaram a ter aproximação, então, com a propriedade da terra. Apesar do Estado reconhecer, então, essa questão da terra para o índio, eles continuaram a ser, muitos deles, mortos e também ficarem na disputa com outras pessoas sobre a questão da posse da terra. Muitos acabavam invadindo as terras dos índios e eles não podiam ter, então, a posse delas. Então, o SPI, ao mesmo tempo que conseguiu contribuir com a aquisição de terras em alguns estados para os índios, né, como no Mato Grosso, até mesmo aqui no Rio Grande do Sul, teve alguns lugares que conseguiram isso, também não conseguiu evitar, né, que outras pessoas acabassem invadindo as terras dos índios e matando muito desses índios. Em meados de 1950, só tínhamos 100 mil índios no Brasil, e era uma população de milhões de indígenas antigamente. Então reduziu-se muito o número de índios. Até hoje, né, a questão do índio ainda envolve muitos problemas nesse sentido, né, que eles não têm muitos direitos e ficam muitas vezes isolados e excluídos ainda da direção do Estado e também da sociedade como um todo. Bom, sobre as mulheres, então, né, que também eram excluídas naquela época, não podiam votar, não tinham direito a sair de casa sozinha, não tinham empregos ainda estabelecidos. Então, as mulheres, nessa época, também estavam muito sem direitos. No início da República, ainda em 1900, 1910, mas elas começaram a ter a sua luta, então, para adquirir direitos, principalmente o direito ao voto. A partir então do século XX, 1910, 1920, passeatas, né, para leis que aprovassem que a mulher pudesse então ter direitos, inclusive o de voto. A partir de 1932, então, é que é dado o direito de voto às mulheres. Mesmo que de forma restrita ainda, ou restrita digo no sentido de que analfabetos não podiam votar, né? Mas as mulheres então, no modo geral, começaram a ganhar direitos de voto a partir de 1932. E de poder ter a participação política. Ainda sobre as mulheres, recentemente, então, vai 40, 50 anos atrás, é que elas começaram a ter mais direitos, então,
conquistados com muita luta que elas tiveram. Por exemplo, né, o uso do anticoncepcional, com que fazia que a mulher pudesse escolher a época que tivesse filhos e assim ela poderia então trabalhar, né, buscar o seu emprego ou abrir seu próprio negócio de uma forma mais organizada, né, que ela não tivesse então os filhos ou tantos filhos para cuidar. Também a questão do uso das roupas, né, como saia, também a questão da aprovação do divórcio, né, que a mulher poderia se divorciar então do homem também, porque antes, né, é uma sociedade bastante machista, a mulher tinha que aguentar muitas coisas do homem, a mulher conseguia também então o direito de divórcio. Bom, alunos, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, né? Assim vocês possam então ter essa pequena explicação para ajudar vocês também a resolver, né, as questões que foram dadas de história. Um grande abraço a todos vocês.